E foi o governo Dilma Rousseff que herdou uma bomba fiscal do governo Lula no segundo mandato. Então, quem propõe mudanças é que está assustando o mercado. 4h06 no horário de Brasília. Vamos continuar falando desse assunto que o mercado elevou a expectativa para o patamar dos juros ao fim do próximo ano, como a gente estava informando aqui, antecipando uma redução menor da taxa Selic ao longo de 2023. A Camila Abdelmalak está conosco e já para falar um pouco mais sobre esses assuntos. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde. Piotr. Vamos lá. Vamos só mostrar novamente aquela tela do Focus, Demetrios? Pode ser, antes de eu trazer esses números para a Camila? Vamos lá. Olha, 2022 e 2020. Acabei de ser informado que está 1-0 para o Brasil. É isso, Demetrios? Então, 1-0. Camila, já está 1-0 para o Brasil, mas vamos discutir aqui para a gente não tomar de goleada ano que vem na economia, né? Vamos dar uma olhadinha. Esse detalhe aqui de 2023 está 11,50 uma semana, agora 11,75 a taxa Selic. Só que há um mês era 11,25, subiu meio ponto percentual. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que o PIB, por exemplo, agora inclusive com a divulgação pelo IBGE do PIB do terceiro trimestre, mas já subiu na previsão aqui para 3,05. E dá uma olhadinha nisso aqui. Olha o que o crescimento desse ano já está fazendo com o ano que vem, se obviamente não houver uma série de erros do próximo governo. Era 0,70, já subiu para 0,75 a previsão do PIB no ano que vem. Camila? Pois é, Piotr, a gente está comemorando aí esse ganho do PIB, né, e o repasse que a gente pode observar para 2023, mas com muita preocupação quando a gente olha para o cenário internacional. A gente tem aí Estados Unidos, as economias da região do euro, a China desacelerando, e isso é um importante obstáculo para o Brasil no próximo ano, sem contar essas discussões que diz respeito à condução das contas públicas no próximo ano. Então, a gente já vê o efeito disso na correção da Selic para o próximo ano. Então, o mercado vinha trabalhando com uma taxa de juros menor, ao redor de 11%. A gente já vê essa taxa de juros para o ano de 2023 se aproximando de 12%. E aí que mora o perigo. E vale lembrar que nessa quarta-feira, o Banco Central do Brasil vai decidir a taxa de juros, provavelmente uma manutenção no patamar de 13,75, mas deve fazer as considerações em relação a esse tal risco fiscal, o que o Banco Central está enxergando sobre a condução da política monetária e como a condução das contas de 2023 pode atrapalhar o trabalho do Banco Central. Camila, tudo é uma questão de expectativa, pelo que a gente está vendo, né? Porque eu estava fazendo menção há pouco no debate em que quando o governo chegou, e todo governo que chega eleito, obviamente tem todo o direito de propor coisas. A forma como propõe é que chama atenção. Porque no primeiro momento propôs essa PEC da transição de quase 175 bi, agora a gente descobriu que são quase 200 bilhões de reais fora do teto. Mesmo com toda a posição negativa, a repercussão negativa no Congresso, no mercado, de próprios aliados ali durante a eleição em relação a isso, o governo de transição foi lá e dobrou a aposta e apresentou os 200 bilhões. Ou seja, nada daquilo, digamos, sensibilizou a equipe de transição. Isso passa um recado muito ruim, porque parece que o DNA perdulário do atual governo vai estar em voga no ano que vem. E aí traz essa preocupação. Sem dúvidas, Piotr, essa condução, né, nesse início já irresponsável preocupa, é uma corrida de obstáculos, né? Então, nesse primeiro momento, a gente discute a PEC da transição, vamos entender qual que vai ser o prazo do gasto fora do limite e o tamanho desse gasto. Depois é o Ministério da Fazenda e a gente sabe que depois vem uma série de discussões ao longo do próximo ano e tudo isso traz muita insegurança para o mercado financeiro. Então, nesse momento, o que a gente enxerga é que provavelmente no Brasil não vai ter condição de ter uma taxa de juros voltando ao patamar de um dígito tão cedo. O recado é taxa de juros elevada por um período prolongado. E com taxa de juros elevada, o país não cresce. Então, a gente vê essa projeção de PIB em 0,75 para o próximo ano. Provavelmente, se essa taxa de juros permanecer elevada, esse PIB em algum momento pode ser corrigido para baixo. A gente pode estar falando de um crescimento muito mais próximo aí de 0,5 ou até um crescimento nulo no próximo ano, se essas conduções em relação à conta pública não for responsável no próximo ano. Menor crescimento, menor arrecadação, mais necessidade de se endividar, mais problema fiscal, mais inflação, corrói o preço, inclusive corrói
sobretudo, o valor de quem está recebendo um auxílio, como, por exemplo, o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Camila, vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro. O Ibovespa, nesse momento, com queda de 1,61%, o dólar reflete justamente essa preocupação também, além de outras coisas, uma alta de 1,04% a R$ 5,27. Camila. No mercado financeiro, a gente não tem motivos para comemorar. Então, a gente tem essa bolsa que perdeu novamente o patamar de 110 mil pontos. Apenas as empresas ligadas à atividade de siderurgia e mineração estão mostrando recuperação no dia de hoje por conta do otimismo com a retomada da atividade na China, com a flexibilização da política de Covid-0. Então, isso está animando as empresas do setor de siderurgia e mineração. Fora isso, todas as outras empresas mostram perda por conta desse risco fiscal. A taxa de câmbio, o dólar que estava operando próximo a R$ 5,20, hoje já está nesse patamar de R$ 5,27, 28 centavos por conta dessa incerteza em relação à PEC da transição. Então, o tema no mercado brasileiro é cautela até a gente entender qual o desenho que a PEC da transição vai ganhar dentro do Congresso Nacional. Esse é o motivo de preocupação do investidor e acabou puxando o freio de mão do investidor estrangeiro quando olha para o mercado brasileiro. A gente tem que lembrar que o ano de 2022 foi tão bom e tão positivo para o ingresso de investimento estrangeiro para a nossa economia, e agora, nesse último mês do ano, o investidor estrangeiro puxou o freio de mão porque tem essa preocupação com 2023. Muito obrigado, Camila Abdelmalak. Boa tarde, até amanhã, Camila. Bom jogo para você, viu?